O Vale de Elá. Um corte geográfico na terra de Judá. Aparentemente apenas um cenário de pedras e poeira. Mas na história da fé, este foi o palco de um dos maiores confrontos espirituais da humanidade. Não era apenas uma disputa por território. Era um teste sobre quem governava a realidade, o medo ou Deus. De um lado, nas encostas, estava o exército de Israel, comandado pelo rei Saul. Do outro, os filisteus, invasores brutais. A Bíblia nos diz em 1 Samuel 17 que eles estavam ordenados para a batalha. Mas algo estranho acontecia ali. Havia espadas, havia soldados, mas não havia movimento. O exército de Deus estava paralisado. A paralisia tinha um nome, e ela tinha um rosto. Todas as manhãs e todas as tardes, uma sombra se projetava sobre o vale. Um campeão filisteu saía das fileiras para zombar de Israel. O medo muitas vezes não chega de uma vez. Ele caminha lentamente até nós, passo a passo, até ocupar todo o nosso campo de visão. Seu nome era Golias de Gate. A descrição bíblica é minuciosa e aterrorizante. Ele tinha quase 3 metros de altura. Vestia uma couraça de escamas que pesava 50 quilos. A ponta da sua lança pesava 7 quilos de ferro. Ele era a representação máxima da força humana, da intimidação e do poder bélico. O versículo 11 diz que, ouvindo Saul e todo Israel estas palavras, espantaram-se e temeram muito. Note isto, Saul era o homem mais alto de Israel. Pela lógica, o duelo seria dele. Mas quando a liderança perde a conexão com o céu, ela se torna igual a qualquer outro homem diante do perigo. Sem fé, até reis se tornam covardes. Por 40 dias, 40 manhãs e 40 tardes, o gigante se apresentou. Na Bíblia, o número 40 representa provação. Foi o tempo do dilúvio, o tempo de Moisés no monte, o tempo de Jesus no deserto. Israel estava sendo testado em sua paciência e confiança, e a cada dia que passava, a esperança morria um pouco mais. Enquanto o vale estava coberto de trevas, a alguns quilômetros dali, nas colinas de Belém, o sol brilhava sobre um cenário muito diferente. Deus raramente prepara seus heróis nos holofotes da guerra. Ele os forja no silêncio do anonimato. Davi, o filho mais novo de Jessé, não era um soldado, era um pastor. Enquanto seus irmãos usavam armaduras, ele cuidava de ovelhas. Mas foi ali, defendendo o rebanho de leões e ursos, que ele aprendeu uma lição que nenhum general de Saul sabia: a dependência absoluta de Deus. A providência divina é misteriosa. Jessé chama Davi não para lutar, mas para fazer um serviço de entrega. Leva para teus irmãos este efa de trigo torrado e estes 10 pães. Davi sai de casa como um entregador de suprimentos, sem saber que voltaria como o salvador de uma nação. Davi chega ao acampamento no momento exato em que o exército saía para a batalha, gritando o alarido de guerra. Mas era um grito vazio. Eles gritavam para lutar, mas recuavam ao ver o gigante. Davi deixa a carga com o guarda e corre para a linha de frente. E então, Davi ouve. Ele ouve a mesma voz que aterrorizava o exército há 40 dias. Mas a reação de Davi é diferente. Onde todos ouviam uma ameaça de morte, Davi ouviu um insulto ao Deus vivo. A diferença entre um homem de fé e um homem comum não é o que eles veem, é como eles interpretam o que veem. Quem é este filisteu incircunciso para afrontar os exércitos do Deus vivo? A pergunta de Davi ecoou nas trincheiras. Não era uma pergunta de curiosidade, era uma pergunta de indignação. Como é possível que o povo da aliança esteja tremendo diante de um homem pagão? A coragem, muitas vezes, começa com uma santa indignação. Antes de enfrentar o gigante lá fora, Davi precisou enfrentar o gigante dentro de casa. As palavras de Davi incomodaram seu irmão mais velho, Eliabe. A inveja se acendeu. Por que desceste aqui e com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Eliabe tenta reduzir Davi à insignificância, chamando-o de presunçoso. Muitas vezes, quando decidimos nos levantar pela fé, as primeiras pedras não vêm do inimigo, vêm dos nossos irmãos. A incredulidade não suporta a ousadia da fé. Mas a resposta de Davi no versículo 29 é uma aula de inteligência emocional. Ele se desvia do conflito inútil. Ele sabe que vencer uma discussão com o irmão não o ajudará a vencer a guerra. As palavras do jovem pastor chegaram aos ouvidos do rei. Saul manda chamá-lo. Aqui temos o confronto entre a lógica humana e a lógica divina. Saul olha para Davi e vê um menino.
Davi olha para o problema e vê uma oportunidade para Deus agir. Saul diz: não poderás ir contra este filisteu, pois tu és ainda moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. É aqui que Davi apresenta suas credenciais. Não um diploma militar, mas um histórico de livramentos. Ele conta ao rei: quando vinha um leão ou um urso e tomava uma ovelha, eu saía após ele e o feria. Davi não estava sendo arrogante. Ele estava recordando a fidelidade de Deus no passado para ter fé. O segredo da coragem de Davi não era a imprudência, era a memória. Ele diz: o Senhor que me livrou das garras do leão e do urso, me livrará da mão deste filisteu. Se Deus foi fiel no segredo do pasto, ele será fiel no palco da batalha. O gigante era apenas mais um leão, só que maior. Saul, convencido, tenta ajudar da única forma que sabe, a humana. Vestiu a Davi da sua própria armadura. Imagine a cena: o rei tentando colocar sua proteção real sobre um pastor. Saul queria que Davi lutasse como um soldado, mas Deus o chamou para lutar como um adorador. Davi tenta andar, mas não consegue. A armadura era excelente, mas não era dele. Há uma lição profunda aqui. Não podemos vencer nossas batalhas vestindo a armadura de outra pessoa. Não podemos imitar a unção, o estilo ou a vida de oração de outro. A autenticidade é uma arma poderosa no reino de Deus. Não posso andar com isto, pois nunca o experimentei. Davi tira o peso de Saul de cima de seus ombros. Ele volta a ser quem ele era, um pastor. Ele pega seu cajado. Às vezes, para vencer, precisamos ter a coragem de ser simples em um mundo que valoriza a aparência complexa. Ele desce ao ribeiro. A Bíblia especifica que ele escolheu 5 seixos lisos, pedras trabalhadas pela correnteza do tempo, pedras aerodinâmicas. Por que 5? Talvez Golias tivesse irmãos, ou talvez fosse apenas a precaução de um guerreiro sábio. Mas na mão de Davi, aquelas pedras valiam mais que todo o arsenal de ferro dos filisteus. Davi entra no vale. O silêncio deve ter sido ensurdecedor. Cada passo o afastava da segurança do acampamento e o aproximava da zona da morte. Mas Davi não estava sozinho. O cajado em sua mão era o símbolo do salmo que ele mesmo escreveria: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Quando o filisteu olhou e viu a Davi, o desprezou. Para Golias aquilo era uma piada de mau gosto. Um menino, ruivo e de gentil aspecto. O mundo sempre subestimará o poder de Deus quando ele vem embalado em simplicidade. Sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? Rugiu o gigante. Golias amaldiçoou Davi pelos seus deuses, mas o que Golias não sabia é que ao invocar seus deuses falsos, ele transformou aquela briga de rua em uma guerra santa. Davi não tremeu. Ele sabia que o tamanho do gigante não importava, pois o tamanho do seu Deus era infinito. Davi então profere o discurso mais poderoso da história militar de Israel. Ele não fala sobre sua pontaria ou sua habilidade, ele fala sobre autoridade. Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo. Porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Davi profetiza o resultado antes de lançar a pedra. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão. Isso é fé. Fé não é ver para crer, é falar o que Deus diz antes que aconteça. Ele declara que toda a terra saberá que há Deus em Israel. O objetivo de Davi não era a fama pessoal, era a glória global de Deus. O filisteu se levanta e vem. O chão treme. A maioria de nós, diante do ataque do inimigo, recuaria ou se esconderia. Mas o versículo 48 nos dá um detalhe crucial. Davi apressou-se e correu ao combate. Ele correu em direção ao gigante. A fé verdadeira não é passiva, ela é ofensiva. Ela corre para a linha de batalha. Davi coloca a mão no alforje, tira uma pedra, afunda a gira. Aquele movimento era familiar para ele. Ele fez isso 1000 vezes nos campos de Belém. Mas desta vez, o Espírito de Deus guiava a física do arremesso. O tempo pareceu parar no vale. Exércitos prenderam a respiração. A pedra voou. Ela não atingiu o peito protegido pela couraça, nem as pernas protegidas pelas grevas. Ela encontrou o único ponto vulnerável, a testa. A palavra de Deus diz que a pedra se cravou na sua fronte. O pensamento de soberba do gigante foi silenciado por uma pedra de pastor. E ele caiu com o rosto em terra. Não caiu para trás, caiu para frente, como se estivesse se prostrando involuntariamente diante do Deus de Israel. O gigante estava morto.
O mito da invencibilidade do mal foi quebrado em um segundo. Mas a vitória precisava ser confirmada. Davi não tinha espada. Ele corre, pisa sobre o filisteu e puxa a própria espada do gigante da bainha. Com a arma que foi forjada para matar Davi, Davi finaliza o inimigo. O mal sempre constrói a forca onde ele mesmo será enforcado. Quando os filisteus viram que seu campeão estava morto, fugiram. O medo mudou de lado. E então o milagre aconteceu no exército de Israel. Os homens que estavam tremendo minutos antes agora soltavam o grito de guerra e perseguiam os inimigos. A coragem de um único homem destravou a coragem de uma nação inteira. A sua vitória nunca é só sua. Quando você vence seus gigantes, você liberta sua família, seus amigos e sua geração para vencerem também. Davi não apenas salvou sua vida, ele devolveu a identidade a Israel. Anos depois, Davi se tornaria o maior rei de Israel. Mas ele nunca esqueceu o Vale de Elá. Ele sabia que não foi a pedra, nem a funda, nem a sua força. Foi a aliança. Essa história não é sobre como somos fortes, é sobre como Deus é grande. Talvez você esteja em seu próprio Vale de Elá hoje. O gigante pode ter o nome de uma doença, de uma dívida impagável, de um vício ou de uma depressão que zomba de você dia e noite. Você olha para os lados e não vê exército. Você se sente pequeno, sem armadura, sem recursos. Mas lembre-se, o mesmo Deus que estava com Davi está com você. Não vista a armadura dos outros. Use o que você tem. Pegue a sua fé, por menor que seja, e corra em direção ao gigante em nome de Jesus. A vitória já foi decretada. O gigante vai cair.